Hello everybody, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou dar início a new content, novo conteúdo para vocês, que é a diferença entre present perfect versus simple past. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. Que até então nós aprendemos o present perfect, né? Aprendemos algumas partículas que geralmente recaem no present perfect. Falamos também do simple past, onde do present perfect, falando dos verbos regulares e irregulares e os advérbios que geralmente recaem, né, no simple past. E agora a gente vai aprender os dois juntos. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, tá? Dentro da estrutura gramatical, né? Primeiro eu vou falar do simple past, para você saber a diferença, porque os dois são past, os dois são passados. Mas quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, dentro das suas características? Ok? Então vamos lá. Depois vocês peguem o booklet de vocês, porque esse vídeo é em cima da atividade proposta lá do booklet de vocês. Então, let's go. Utilizamos o simple past para coisas, né, que não são recentemente ou novas. Narrar algo que aconteceu ontem, 2 dias atrás, 2 semanas atrás. Então, entendemos que o simple past ele trabalha nessa forma gramatical, né? Além da forma gramatical, mas também da forma semântica. Vamos lá. My grandfather was a writer. He wrote more than 30 books. Meu avô era um escritor, ele escreveu mais de 30 livros. Era um escritor e hoje não é mais. Então, é uma característica do simple past, tá? Outra aqui. My father grew up in the USA. Meu pai cresceu nos Estados Unidos. Hoje, aí dá para entender que hoje em dia ele está crescido, né? Obviamente. Então, gente, a primeira estrutura semântica aí, você pode observar que dá para entender que ele era escritor, né? E hoje ele não é mais, né? E na outra aqui, você tá vendo que hoje em dia, no outro exemplo, hoje em dia ele está crescido. No caso, o father, né? Meu pai cresceu nos Estados Unidos. Então, eu uso para esse tipo de situação, tá? Agora, já o present perfect, ele é passado, mas ele tem um diferencial aí. Utilizamos o present perfect para coisas que aconteceram no passado e que ainda têm algum efeito no presente. Ou seja, a situação começou naquele determinado ano, no passado, naquele determinado tempo no passado, mas dá para entender que ainda está ocorrendo no presente, vamos dizer assim, né? Então, o present perfect sempre nos fala algo sobre o agora. Aí, exemplo aqui, ó. I'm sorry, I'm forgetting your number. Desculpe, eu esqueci o seu número, né? Aí, eu esqueci o seu número, dá para entender, e isso me afeta agora, pois não posso ligar, já que ainda não lembro. Essa declaração aqui que está em parênteses é para mais vocês sentirem o efeito que a frase traz quando se usa o present perfect, tá? Vamos para a próxima aqui. John isn't here. He's gone home. John não está aqui. Ele foi para casa. Então, dá para entender o quê? Que ele foi para casa e deve estar lá agora, né? Então, dentro dessas estruturas aí, a gente vai conseguir ressaltar quando é que eu uso o simple past e o present perfect. A outra aqui. I don't see my wallet.
Have you seen it? Aí, essa aqui vocês estão vendo que é uma estrutura, essa frase que eu acabei de ler, vocês estão vendo que isso é uma estrutura interrogativa. Eu não encontro minha carteira. Você viu? Ou seja, eu perdi a carteira e estou procurando por ela. Então dá para entender que é uma coisa que iniciou lá no passado e continua ainda influenciando no meu presente, tá? Então eu vou usar o present perfect dentro dessa forma de tempo. Vamos ver as outras formas que pode ser utilizado. Bom, novos acontecimentos. Vamos lá? I've lost my wallet. Have you seen it? Eu não encontro a minha carteira. Você viu? Ou seja, está ainda influenciando ela no presente a não achar a carteira, tá? Aí a outra. I lost my wallet. Did you see? Eu não encontro minha carteira. Você viu? Aqui você pode ver que ambos os casos, eles têm o quê? A mesma intenção, que é de formar o quê? A perda da carteira e perguntar se alguém viu. Então, porém, aqui o present perfect fica claro que a pessoa ainda não está agora procurando por ela. Então, vocês viram a diferença de um para o outro? Vamos ver. Is John around? No, he's gone home. John está aqui? Não, ele foi para casa. Vamos ver como é que ficaria se fosse no simple past. Is John around? No, he went home. O John está por aqui? Não, ele foi para casa. Vocês viram estruturalmente como é que fica? Né? Se for usar o simple past e o present perfect. Aí dizendo, em ambos os casos fica claro que John foi para casa. Agora no present perfect, entretanto, fica claro que ele deve estar agora em casa já, né? Então vocês viram o diferencial de um para o outro? Como é que eu vou usar? Então, tudo vai depender do quê? Do sentido que você quer expressar ali para aquela pessoa. Se está interferindo ou não no seu presente. Se estiver interferindo no seu presente, você usa o present perfect. Se não estiver influenciando no seu presente, simple past. Isso é bem simples. Vamos lá. The Smiths have won a new house. Está dizendo que os Smith ganharam uma nova casa. Então dá para entender que eles ganharam e continua o quê? Morando na house, né? A outra aqui. The Smith own a new house. Os Smith ganharam uma casa nova. Então dá para entender que eles ganharam, né? As duas aqui dá para entender que eles ganharam, tanto usando um quanto usando o outro, para você ver como é que o negócio é complication. Vamos dizer assim. Tô brincando. The road is closed again. There's been a 3 accident. A estrada está fechada novamente. Tiveram o quê? 3 acidentes. Então, ou seja, algo no passado aconteceu, no caso, o acidente continua o quê? Influenciando no presente, né? Porque as estradas estão fechadas. Vamos ver como é que ficaria isso aqui no simple past. The road is closed again. There were 3 accidents. A estrada está fechada novamente. Tiveram 3 acidentes. Então, você vê que as duas possibilidades dá para ser usada aqui, tá? Bom, aí isso aqui vai cair o que eu havia falado na semana anterior. Que os marcadores do present perfect é muito interessante observar para poder usar somente nesses momentos, tá? Então, a primeira aqui é I just signed it up for a online English course. Eu acabei de me matricular para um curso de inglês online. Então, ou seja, a pessoa se matriculou, né, no passado e ela vai fazer o curso no presente, né? I've just signed it up for an online English course. Eu acabei de me matricular para um curso de inglês, né? Praticamente eu li a mesma
a mesma estrutura, né? Aqui uma no... Perdão, gente. Eu li uma no passado e li outra no present perfect, tá? Sorry. A outra aqui é praticamente dá o mesmo efeito usando o simple past e usando o present perfect. É isso que eu quis dizer. I've just passed my English test. Eu acabei de passar no teste de inglês. I just passed. Então, aqui a primeira estrutura é present perfect. Lembrando que I've é igual a have, tá? Eu acabei de passar no teste de inglês. E o I read também, hein? Porque até então nós aprendemos que geralmente recai muito no present perfect, né? Don't forget your clothes out of washer. Não esqueça de colocar suas roupas na lavadora, né? Como é que ficaria aqui essa estrutura? I already put them in the dryer. Eu já as coloquei na secadora. Então, você botou a roupa lá na secadora, na lavadora, que é secadora, na secadora, e dá para entender que a roupa ainda tá lá secando, não é isso? I already put them in dryer, ou seja, eu já as coloquei. Lembrando que a primeira é o quê? É present perfect, e a segunda também, tá? What time is the boss arriving? Que horas o chefe chega? Aí como é que ficaria? Eu posso usar as duas, lembrando que dá para usar as duas, né? Que vai dar o mesmo sentido. He's already arrived. Ele já chegou. E he already arrived. Mas, teacher, quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar o outro? Porque as duas dá para o mesmo sentido. É aquilo que eu falei para vocês. Quando você quiser expressar algo no passado, mas que ainda está influenciando no presente, present perfect. Quando você quer falar algo no passado e deixar lá no passado, você vai falar simple past, mas há situações que você vai ter que usar o present perfect e há situações que é para usar o simple past, como também você pode usar as duas estruturas que vai dar o mesmo sentido, como eu estou dando esses exemplos aqui, tá? E o yet, que também praticamente uma outra partícula que recai muito no present perfect. Did they fix the car yet? Eles já consertaram o carro? Lembrando que isso é simple past, o did, né? Auxiliar, né? Have you fixed the car yet? Eles já consertaram o carro? Né? Mesma coisa. I bought a new microphone, but I didn't unbox it yet. Eu comprei um microfone novo, mas ainda não abri o pacote. Então, comprou e a ação de estar com o microfone, a linha ainda continua, né? Vamos dizer assim, e ele ainda não abriu o pacote. Aí você tem uma estrutura no simple present. E a segunda, I bought a new microphone, but I haven't unboxed it yet. Eu comprei um microfone novo, mas ainda não abri o pacote, tá? Diferença entre um e o outro. Bom, a diferença de um e outro, como eu havia falado, tudo isso eu falei, né? Ó, mas a mesma frase que foi feita lá anteriormente, que eu li, né? Foi lida anteriormente. My grandfather wrote 30 books. Meu avô escreveu 30 livros, ou seja, ele escreveu os livros, porém dá para entender que ele não escreve mais. Agora, como é que ficaria? I'm a writer. Eu sou um escritor, né? Ivan writing 15 books, ou seja, eu sou um escritor e eu escrevi 15 livros, ou seja, dá para entender que a pessoa quando ela fala que eu sou, dá para entender que ela ainda escreve, né? Então, o que deu aí o diferencial aí foi o tempo verbal aí, a primeira estrutura foi passada
né? E o I am writing foi a estrutura no presente, aqui dando o diferencial de um para com o outro. Ações que influenciaram no presente, que ainda continua dando a entender que continua sendo efetivada no presente, e a outra que ficou no passado, tá ok? Então, façam as atividades do booklet de vocês, deixando a página de vocês na aba de vocês, vou estar deixando lá, tá? E vocês vão tirando a dúvida de vocês no chat, tá bom? Então, bye bye.